Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo e também estou a fazer doutoramento em Psicologia Clínica. A minha área de investigação neste momento está a ser a área da relação terapêutica e é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar um pouco, nomeadamente aquilo que eu tenho visto nas redes sociais e escrito por algumas pessoas, que não é incorreto, no entanto é bastante limitativo, diria eu. Bom, em primeiro lugar eu tenho que dizer, não sei se isto é uma coisa minha, se é algo que eu agora esteja, como diziam os americanos, com target fixation, no sentido de agora que eu estou mais imerso nas temáticas da relação terapêutica, que eu vejo mais relação terapêutica ou mais coisas sobre relação terapêutica a surgirem. O que é um facto é que daquilo que era a minha experiência, da minha realidade, eu já conhecia as pessoas que investigavam na área da relação terapêutica. No entanto, estas temáticas não eram assim tão populares ou não eram assim tão divulgadas como hoje em dia se pode falar de relação. Hoje em dia fala-se de relação muito facilmente. E isto vem do facto de haver pessoas que consideram que a relação terapêutica é aquilo que é mais importante no processo terapêutico. Quando eu digo mais importante, é daquilo que é a relação, ponto. Ou seja, aquilo que nós devemos garantir para a eficácia do processo psicoterapêutico e do processo de psicoterapia é a relação terapêutica, ponto. Só fazermos relação terapêutica, ponto. E isto é limitativo, no sentido em que não é incorreto. A relação terapêutica, de facto, é um componente muito importante para a eficácia em psicoterapia e, obviamente, para estabelecer, para nós podermos trabalhar com o cliente. No entanto, existem mais processos e fenómenos que estão a ocorrer num processo de psicoterapia e todos esses processos se vão interligando uns com os outros. Ou seja, a relação terapêutica é de facto de extrema importância, no entanto, não é suficiente. No sentido em que nós fazemos mais do que a relação terapêutica. A relação terapêutica é uma constante, a relação terapêutica é algo que nós ajudamos a construir e ajudamos a nutrir e, obviamente, vamos sempre adaptando-nos à sua evolução. No entanto, nós não fazemos apenas a relação terapêutica, nós fazemos muito mais em psicoterapia e isso é algo que deve ser firmado, deve ser dito, ou seja, é uma variável, é uma componente que prediz uma percentagem significativa de eficácia de psicoterapia, no entanto não é a única. Aliás, até há variáveis, segundo a investigação atual, que explicam ou que têm a potencialidade de explicar muito mais o sucesso ou a eficácia do processo terapêutico do que a relação terapêutica. Por exemplo, fatores extra-terapêuticos, ou seja, que ocorrem fora da terapia, têm mais percentagem, que explicam mais percentagem da eficácia de psicoterapia no seu geral do que a relação terapêutica. Portanto, quando nós falamos na relação terapêutica, porque ela é um dos componentes mais importantes, significa que dentro daquilo que é a abordagem dos fatores comuns, de facto, a relação terapêutica é uma variável, é um processo que tem mais potencialidade explicativa de eficácia do que outras partes. Mas isso não significa que seja a única.
aquilo que para mim faz sentido pensar, sim, é na relação terapêutica como um veículo, como uma cama. Ou seja, imaginemos que vocês estão a trabalhar com uma pessoa, é estabelecido os objetivos terapêuticos, ou são estabelecidos, ou vão sendo estabelecidos. Portanto, para vocês partirem de ponto A para o ponto B, sendo o ponto A o início e o ponto B o final, quando os objetivos estão concluídos, obviamente que vocês precisam de uma ponte, algo que faça a ligação entre esses objetivos. E dentro dessa ponte nós utilizamos várias coisas. E aquilo em que eu acredito, aquilo em que eu advogo, é que tudo aquilo que nós fazemos pode ser ainda mais potenciado se for colocado ou se for realizado de uma maneira relacional, ou seja, com o suporte da relação. No entanto, a relação terapêutica, eu acredito, pode não ser suficiente, especialmente para casos particulares. Há muitas pessoas que, pegando no princípio do pássaro dodo, do verdicto do pássaro dodo, ou seja, que do ponto de vista geral, a maior parte de todos os modelos terapêuticos são eficazes ou têm a potencialidade para serem eficazes na maior parte das situações para a maior parte das pessoas. Pegando nesse veredicto, é isso que as pessoas utilizam para justificar a importância determinativa da relação terapêutica. No entanto, como alguns investigadores dizem, por exemplo, John Norcross, é verdade que isso pode acontecer para a maior parte ou para grande parte das queixas ou das situações ou das dificuldades que a maior parte das pessoas nos chega, mas o que é um facto é que isso não é geral, nem pode ser determinativo. Há casos em que não basta que todos os modelos possam ter eficácia. Há casos em que realmente abordagens específicas podem ser mais significativas para o sucesso de uma intervenção. Eu agora está-me a passar pela cabeça modelos específicos de trabalho relativamente ao trauma para situações de abuso sexual ou de violação, que são coisas muito sensíveis, ou até mesmo, e este se calhar ainda melhor do que este exemplo, ainda melhor do que aquele que eu acabei de falar, que é o exemplo de trabalhar com perturbações de personalidade, nomeadamente algumas perturbações de personalidade. E aí sabe-se que modelos específicos foram criados para determinadas perturbações da personalidade, como por exemplo a perturbação borderline da personalidade, ou mesmo até narcisismo, e que esses modelos podem ter uma ligeira vantagem relativamente a outros que não estão desenvolvidos especificamente para tal. E, portanto, aí é uma questão de avaliação de caso a caso. Outra coisa que eu também acho essencial, e daí que a relação terapêutica não seja suficiente, outra coisa que eu acho que é essencial tem a ver com a reparação de rupturas. E aí, claro que tem a ver com a relação, claro que tem a ver com a aliança, no entanto, aí ser-se relacional, ou ser-se, ou abrir os passos, etc., não é suficiente. No sentido em que, do ponto de vista da reparação de rupturas, nomeadamente na perspectiva de Safran, Muren, Eubanks e mesmo Samstag, a forma como essas rupturas são identificadas e são trabalhadas é uma forma muito específica, muito particular, diria eu. Portanto, eles não são apenas relacionais. Ou seja, há ali uma intencionalidade na reparação que deve ser tida em consideração de acordo com o tipo de ruptura que surge.
Portanto, o modelo de ruptura por evitamento não é o mesmo que o modelo de ruptura por confrontação. Portanto, são modelos diferentes, o que significa que aquilo que o terapeuta, ou os passos que o terapeuta necessita de fazer para essa reparação também são diferentes e são intencionais, no sentido em que têm que ser tarefas específicas, têm que levar um caminho específico. E aí não basta apenas sermos relacionais, sermos empáticos, sem dúvida que é muito importante essa postura. No entanto, esta maneira, esta forma de trabalhar, que é terapia, como eles chamam, terapia baseada na aliança, é uma coisa que é essencial, porque as rupturas na aliança são inevitáveis. As rupturas ou o mexer na relação é inevitável. E aí não basta nós sermos suficientemente responsivos, nós temos que ser responsivos, sim, mas estarmos atentos àquilo que se está a passar e à forma como nós vamos fazer. Portanto, coisas muito particulares. O que eu quero dizer é que não basta sermos ou pensarmos na relação terapêutica como sendo o absoluto determinante para a eficácia e para o sucesso de uma intervenção em psicoterapia. Se assim fosse, então, em vez dos psicoterapeutas passarem anos em formação com um determinado modelo e com tudo aquilo que representa termos formação num modelo, ou em mais do que um, então aí apenas precisávamos de sabermos como estabelecer a relação terapêutica, ponto. E aí as coisas resolviam-se por se resolver. E isso não é verdade. Portanto, a relação terapêutica é importante, é um dos componentes que deve estar presente numa boa psicoterapia, num bom processo psicoterapêutico. A meu ver, não é suficiente. Ou seja, todos os outros processos que ocorrem em psicoterapia e tudo aquilo que o psicoterapeuta necessita de fazer também é importante. E nós não podemos deixar de ter isso em vista para não prejudicarmos a nossa atuação enquanto psicoterapeutas e, obviamente, podemos prejudicar o cliente no atingir dos seus objetivos. Até uma próxima. Fiquem bem, protejam-se, continuem com saúde e aproveitem este verão.